Salmo de número 37. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo número 11. Nós vamos, com a graça de Deus, meditarmos um pouco hoje neste salmo, e na próxima semana, se Deus assim permitir, nós continuaremos. Mas hoje nós vamos ler apenas do versículo 1 ao versículo de número 7. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos lerão os versículos pares. Nos diz assim a palavra do Senhor: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Amém. Podeis sentar. A felicidade temporária do ímpio. Nós, muitas vezes, sempre fazemos uma pergunta, talvez para nós mesmos, ou até para algum irmão ou alguma irmã. Nós já compartilhamos e fizemos esta pergunta: por que os justos sofrem, enquanto os ímpios parecem prosperar? Porque quando nós olhamos para a vida e vemos o ímpio prosperando, bate em nós aquele senso até de injustiça. Parece que quando nós lemos esse salmo aqui, se nós não meditarmos profundamente nele, parece que ser íntegro e justo não vale a pena. Nós enfrentamos sofrimentos, muitas vezes, pelo fato de nós estarmos agindo corretamente. Mas os perversos, os ímpios, aos nossos olhos, parecem que continuam seguindo sem nenhuma impunidade. E quando nós observamos aqui, Davi foi quem escreveu esse Salmo 37 para tratar especificamente sobre este assunto. Quando nós lemos o Salmo 36, o Salmo 39 também, que foi escrito por Davi, ele escreve também sobre os perversos. Se você voltar um pouco aí, você vai ver o Salmo 36 e também o Salmo 39 também. Davi no 36, ele vai mostrar, não é? Que a malícia humana, vai mostrar também no Salmo 39 a vaidade da vida, não é?
Mas aqui no Salmo 37, ele escreve este salmo já na sua velhice. Por isso que no próprio salmo aí, versículo 25, ele diz o seguinte: fui moço e já sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então Davi, ao escrever este salmo, nos dá a entender que ele já estava na sua velhice, pois ele diz: fui moço e já sou velho, né? Então Davi, como um homem de Deus, ele conhecia mais do que ninguém a aliança de Deus para com Israel. Lá no capítulo de Deuteronômio, o capítulo 27 ao capítulo 30, Deus estabeleceu que toda a terra pertencia ao Senhor e ao seu povo, e através da obediência o seu povo desfrutaria de todas as bênçãos, que sejam materiais, que sejam espirituais, tudo isto decorrente de quê? Da obediência que o povo que assim tivesse para com Deus. Mas quando nós lemos lá em Deuteronômio capítulo 11, Israel não obedeceu e recebeu a punição do Senhor. E quando nós olhamos para as circunstâncias, não é? Nós podemos ver que também nos nossos dias os ímpios prosperam e parece que Deus não pune os ímpios, mas também lá no Salmo 73, Asaf também vai tratar sobre esse tema, a prosperidade dos ímpios. Então surge uma pergunta: se o Senhor é bom e cumpre suas promessas, então por que o seu povo sofria e talvez nos nossos dias sofrem, e os perversos naquela época prosperavam, como também os perversos continuam prosperando também em nossas épocas? Então, hoje, amados irmãos, com a graça de Deus, nós iremos ver a primeira parte deste salmo, que aí vai do versículo 1 até o versículo número 11. Nós vamos dividir esse salmo pelo menos em 3 partes. A primeira delas, do versículo 1 ao versículo 11, nós veremos que o Senhor, Ele é digno de toda a nossa confiança. Veremos também, em segundo lugar, que o Senhor conhece a nossa luta e nos abençoa. E a terceira e última parte, o Senhor julgará a todos, e cada um receberão assim a retribuição ou a condenação de Deus. Mas hoje nós veremos que o Senhor, Ele é digno de toda a nossa confiança. Irmãos, Davi aqui, ele começa este salmo dizendo o seguinte, e usando pelo menos 4 imperativos. No versículo 1, ele vai dizer: não te indignes por causa dos malfeitores, e nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Aqui nesse versículo nós podemos ver 2 imperativos. O primeiro, não te indignes, e o segundo, não invejes. E quando nós lemos no versículo 7 também, Davi vai mostrar outro imperativo: descansa no Senhor e espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho. Outro imperativo: não te irrites. Mas também tem outro imperativo, eu falei que são 4. Versículo 8: deixa a ira, abandona o furor e não te impacientes.
Então, o quarto e último imperativo que Davi começa logo nessa introdução desse salmo, ele diz que nós não devemos nos indignar, nós não devemos invejar, nós não devemos nos irritarmos e também não sermos impacientes. Não te impacientes. Então vejam só, primeiramente, Davi diz: não te indignes. O termo indignar-se significa arder, acalorar ou ficar irado. Em outras palavras, Davi está dizendo: não permita que a aparente prosperidade dos ímpios ou dos malfeitores chegue a um ponto de você ficar acalorado, irado, de cabeça quente. E, amados irmãos, em dias pelos quais nós vivemos também, parece que só muda o contexto, mas a realidade é a mesma. Enquanto o justo procura viver uma vida sã, de obediência na presença do Senhor, os ímpios que não estão aí, né, a sua aparente prosperidade muitas vezes nos causa o quê? Indignação. Mas a Bíblia nos mostra que se tivermos uma ira, nos irarmos, é para termos pelo menos uma ira santa contra o pecado e não contra as pessoas, e que a mesma se transforme em louvor ao nosso Deus. Davi, amados, ele era um homem experiente, passou por várias experiências. Veja o que é que ele diz aí no Salmo número 4. Voltem um pouco. Salmo número 4. Salmo 4, versículo 4. Olha o que ele vai dizer: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Porque pode ter momento em nossas vidas, como eu falei, de nós vir aquele senso de justiça e nós ficarmos irados. O ímpio que não tem nenhum temor, o ímpio que não respeita as leis de Deus, blasfema de Deus, mas prospera. Mas Davi, ele nos mostra aqui: irai-vos e não pequeis. Como eu falei, devemos ter uma ira santa contra todo e qualquer pecado, sem que esse pecado permita que a mesma, não venha atingir as nossas vidas. É interessante quando ele diz aqui: consultai no travesseiro. É que nas horas da noite é um tempo propício para fazermos uma reflexão silenciosa diante de Deus. Tem coisa pior do que você ir morrer, ir dormir indignado, seja qual for o momento de ira que você teve. Não é bom, não devemos deixar para o outro dia. Sossegue, consulte o Senhor lá no travesseiro, quando você for dormir, e sossegue no Senhor, porque a ira humana, ela não vai produzir a justiça verdadeira.
Só Deus é que pode, com a sua ira santa, punir os malfeitores. Ele diz: não te indignes. Esse é o primeiro imperativo. Mas há um segundo imperativo: não invejes. Nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Amados irmãos, eu acho maravilhosa a palavra de Deus. Porque o homem, por natureza, se nós mesmo como cristãos não nos policiarmos, nós como crentes mesmo, podemos ter uma tendência de invejarmos os ímpios que estão prosperando e cairmos nas suas armadilhas e praticarmos coisas indevidas perante o Senhor. Não tenhas inveja dos malfeitores. Nós sabemos que a inveja é um pecado, mas invejar quem pratica a iniquidade só vai piorar cada vez mais esse pecado. Se a inveja, seja por qualquer coisa, mas você invejar um malfeitor, só vai piorar cada vez mais o quê? A situação. Não te indignes, não invejes, e ele diz: não te irrites. Versículo 7: por causa do homem que prospera em seu caminho. Veja que uma coisa vai puxando a outra. Indignação, inveja, irritação, aí falta o quê? A paciência. Não, e a recomendação é: não te impacientes. Certamente, o versículo 8 do Salmo 37 diz: isso acabará mal. Por que vai acabar mal, amados? Porque o cristão, quando falta paciência, ele está mostrando que o Deus que ele serve é um Deus descontrolado, é um Deus que não é paciente. E nós não estaremos testemunhando como Deus verdadeiramente requer de cada um de nós. E isso, amados irmãos, nós devemos ter cuidado. Não te impacientes. Ele diz: certamente isso acabará mal. Porque quando nos falta paciência, nós podemos agir de uma forma não conveniente, falar muitas palavras indevidas e até agirmos precipitadamente. Tomarmos decisões que talvez lá na frente veremos que o quê? Não deveríamos ter tomado aquela decisão na hora da impaciência. Nós deveríamos ser mais pacientes. Então, Davi, ele recomenda aqui, para nós não nos indignarmos, não nos invejarmos, não nos irritarmos e não faltarmos com a paciência, para que sejamos pacientes. E a razão, amados, para obedecer estes mandamentos é que os ímpios ou os perversos, eles estão, mas eles são temporários. E quando nós, talvez, venhamos nos indignar, invejar, nos irritar e faltar com a paciência, só quem vai perder somos nós. Quem vai perder somos nós. Porque o ímpio, ele é temporário. Veja o que é que diz aí, versículo 2 do Salmo: pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Também, versículo 9: porque os malfeitores, eles serão
exterminados, mas os que esperam no Senhor, eles possuirão a terra. Davi dá várias razões, mas também o versículo 22 desse mesmo salmo: aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. Versículo 28: pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos, serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Davi diz: olha, não te indignes, não invejem eles, não se irritem, tenham paciência, porque em breve os ímpios irão passar, eles serão exterminados, a descendência deles também serão exterminadas. E no versículo 34, veja o que é que Deus, o salmista diz, melhor dizendo: espera no Senhor, segue o seu caminho, e Ele te exaltará para possuíres a terra. Presenciará isto quando os ímpios forem exterminados. Davi era um homem que tinha muita experiência com Deus. Quando o ímpio se levantava contra o povo de Deus, ele buscava a Deus e via a ação maravilhosa de Deus perante os ímpios. E ele deixou escrito aqui, escreveu essas palavras, inspirado pelo Espírito Santo, para todas as gerações. Então, amados irmãos, vejam só, por isso que Davi nos mostra várias razões para obedecermos estes mandamentos. Que mandamentos? Não vivermos indignados, não vivermos invejando os ímpios, não vivermos irritados e não vivermos de forma impaciente, porque isso não vai acabar bem. Nós podemos ver, amados irmãos, se o povo de Deus conhecesse as Escrituras mesmo, tantas coisas nós não viríamos nos meios de comunicação como nós vemos. Cristãos indignados com o ímpio. Não é que você deve ser a favor deles. Cristãos invejando os ímpios, cristãos ficando irritados com os ímpios, perdendo a paciência com os ímpios, onde a palavra de Deus diz que nós devemos o quê? Espera no Senhor. Versículo 34: segue o seu caminho, e Ele te exaltará para possuíres a terra. Deus deu a terra, vá viver a vida na terra. Sabe por quê? Vocês presenciarão quando os ímpios forem exterminados. Mas não vale a pena vocês viverem indignados, irritados, impacientes, invejando os ímpios. E Davi, simultaneamente também Davi, ele vai nos instruir aqui a confiarmos cada vez mais em Deus. Por isso que essa primeira parte do Salmo nós vamos ver isso. O Senhor, Ele é digno de toda a nossa confiança. Veja o que é que diz o versículo número 3. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te de quê? Da verdade. Ao invés de você ficar indignado, invejoso, invejando os ímpios, irritados e até com falta de paciência, sabe o que é que vocês fazem? Confia no Senhor, façam bem, habite na terra e alimenta-te da verdade. A fé e a confiança em Deus e em sua aliança e as suas promessas deve ser o primeiro remédio para essa doença crônica. A fé em Deus, como diz Davi aqui, deve ser acompanhada pelas boas obras. Confia no Senhor e faze o bem.
Não tem mais ninguém fazendo bem nesse mundo, não? Vocês que confiam, que dizem que confiam no Senhor, confiem nele cada vez mais e continuem fazendo o bem. Habita na terra que o Senhor lhe deu, independente das crises que estejam o quê? Acontecendo, porque nada faltará aos seus santos. E alimenta-te da verdade. E o que é isso? Alimente-se da verdade bíblica. Ocupe sua mente só com coisas puras, coisas santas, separadas, que Deus deixou para que nós, como seus santos, venhamos nos alimentar desta verdade diariamente. Confia no Senhor. Façam bem, façam boas obras, continuem ajudando o seu próximo, aos seus irmãos, a quem Deus colocar adiante de vocês. Possuam a terra, vivam na terra, independente da crise que está existindo. E alimenta-te da verdade, continue se alimentando da verdade, que é a palavra de Deus. Ocupe isso, dia após dia, a sua mente. Por isso que o apóstolo Paulo, amados irmãos, lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Meus irmãos, eu vou ser sincero. Se os cristãos dos nossos dias, todos, tomassem essa consideração, essa recomendação bíblica aqui, que Paulo faz, para nós ocuparmos nossas mentes, nossos pensamentos, a nossa vida com tudo isso, se o povo de Deus se dedicasse a isso mesmo, uma coisa eu tenho certeza, amados, que o testemunho cristão seria mais eficaz e o mundo veria cada vez mais a luz de Cristo na vida dos cristãos. Mas infelizmente, muitos que dizem confiam no Senhor, não ajudam o seu próximo, não faz o bem. Se está vivendo neste mundo, é murmurando, é criticando, é falando de governo A, de governo B, falando de irmão, falando da sua empresa, de que você está trabalhando e tantas outras coisas. E a culpa vai cair, sabe em quem? Em Deus. Quem é que colocou as autoridades aí constituídas? É Deus, Deus está permitindo. Ore pelas autoridades. Ficar falando, criticando, se irritando, se irando contra as autoridades constituídas não vai resolver nada. Cristãos em internet debatendo, criticando um outro, falando mal do outro. Isso não é testemunho cristão, não. Mas Paulo, ou melhor, desculpem, Davi aqui, ele nos oferece 4 instruções para nós não vivermos indignados, invejando o ímpio, irritados e impacientes. Confia no Senhor, faz o bem, ocupe sua mente com a verdade, que você não vai nem se lembrar da vida do ímpio. Deus vai mostrar na palavra de Deus quem nós somos e o que precisamos ainda fazer para vivermos em comunhão perante Ele. Esta é a primeira instrução. Confia no Senhor. Versículo 4 do Salmo 37. A outra instrução que Davi nos mostra:
Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. O termo agradar significa desfrutar, ter prazer em. Em outras palavras, Davi diz: desfrutem da comunhão com Deus, tenham prazer em estar em comunhão com Deus. Deus, e não apenas aquilo que Ele nos dá. Primeiramente, Deus deve ser o nosso prazer, e não aquilo que nós recebemos da parte de Deus. Muitos dizem que só tem prazer em Deus porque Deus está dando isso ou aquilo a ele ou a ela. Não, mas o nosso prazer, primeiramente, nós tem que estar primeiramente em Deus, em termos comunhão com Ele. As bênçãos são consequências desta intimidade, desta comunhão que nós temos com o Senhor. Desfrutem de Deus, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. E quando nós fazemos isso, o nosso maior desejo que haverá em nossos corações vai ser sempre a pessoa de Deus. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Tem pessoas que acham que o quê? Que Deus vai fazer todos os seus desejos, porque quem se agrada do Senhor verdadeiramente, ele já está satisfeito. Que o desejo do seu coração cada vez mais vai ser o quê? Conhecer a Deus mais e mais, porque quanto mais conhecemos a Deus, nós vemos que veremos que careceremos de conhecer Deus e Deus todos os dias, e veremos que nós somos uma miniatura, nós não somos nada. E quando nós passamos a conhecer a Deus, o desejo do nosso coração vai ser sempre esse: prossigamos cada vez mais em conhecer o Senhor. E com certeza as demais coisas nos serão acrescentadas. Foi isso que Jesus Cristo disse: busquem primeiramente o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Às vezes nós começamos de trás para frente, queremos receber primeiro para nos agradarmos de Deus. Não, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Conhecer a Deus mais e mais, aumentar nossa intimidade espiritual com Deus, deve ser esse nosso agrado. Isso vai ser uma satisfação para a nossa alma, e nós ficaremos satisfeitos. Ele nos promete satisfação plena. Como alguém já disse, os desejos santos e legítimos do nosso coração serão supridos plenamente. Os desejos santos e legítimos do nosso coração, eles serão supridos plenamente. Eu acho maravilhoso o que é que diz no Salmo 42, versículo 8. Abram aí mais adiante. Salmo 42, versículo 8. Salmo 42, os filhos de Corá dizem o seguinte: contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite está o seu cântico. Que cântico? Uma oração ao Deus da minha vida. O que eu mais preciso é conhecer esse Deus, é me agradar dele, é desfrutar dele, é ter intimidade com ele, porque ele, dia após dia, durante o dia, o que eu preciso, não somente dele, são as suas misericórdias, e à noite vem um cântico dos meus lábios, uma oração ao Deus da minha vida.
Isso é que é se agradar do Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Nós estaremos satisfeitos, sabe com o quê? Com as misericórdias que são derramadas todos os dias em nossas vidas. Isso é o suficiente. Isso é o que precisamos. Deus vê a nossa miséria e o seu coração pesa ao ver a nossa miséria e Ele usa de misericórdia para conosco. Nós somos miseráveis e Deus se compadece de nós. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Esta é a segunda recomendação de Davi. Primeira, confia no Senhor, agrada-te do Senhor. E a terceira, versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entregar o nosso caminho ao Senhor. O verbo aqui, entregar, significa deixar o nosso fardo com o Senhor. Devemos lançar, como disse Pedro, sobre Ele todas as nossas cargas de preocupação, ansiedade, angústia ou qualquer problema. Entregue o teu caminho ao Senhor, entregue o fardo ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Isso é o que significa confiar nele. Deposite aos pés do Senhor tudo o que lhe oprime, tudo o que lhe sobrecarrega. Essa é a promessa maravilhosa que Deus faz para conosco, que somos seus filhos e a sua filha. Por isso que no versículo 6, olha o que é que diz: Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. E o que é isso? Como o sol se torna mais brilhante ao meio-dia, assim Deus vindicará a causa justa do seu povo. Meus irmãos, quem está falando aqui para nós através da sua palavra é Deus. Como o sol se torna cada vez mais brilhante ao meio-dia, assim Deus vindicará a sua causa justa dia após dia ao seu povo. Deus não vai falhar conosco. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Meus amados irmãos, haverá coisas que nós não podemos fazer, que nós não devemos fazer, mas Deus fará por nós. Preste atenção, tem coisas que Deus fará por nós, coisas que nós não podemos fazer e não devemos fazer, mas Deus fará por nós. Principalmente estarmos querendo exercer uma justiça própria contra o ímpio, mas isso aí é para Deus. As injustiças que acontecem, entregue a Deus. Você está sendo injustiçado por alguma coisa, entrega a Deus. Há dois textos em Isaías fantásticos. Abram comigo aí, primeiramente, Isaías 26. Isaías 26. Isaías 26, versículo número 12. O profeta diz: Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. O que é que nós precisamos? Da paz de Cristo cada vez mais em nossos corações. E aquilo que nós não devemos fazer e o que nós não podemos fazer, Deus fará por nós.
Como eu falei, estamos sendo injustiçados. Abram aí mais adiante, Isaías 54. Versículo 17. Promessa para o povo de Deus. Isaías 54, versículo 17, que diz: toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta, preste atenção, é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Tem alguém tentando atirar contra você? Tem alguém, né, levando causas, acusando você de alguma coisa em juízo que nem existe? Não se preocupe. Tu a condenarás, porque esta é a herança dos servos do Senhor. É um direito que Deus deu ao seu povo. O povo que conhece a verdade, que vive a verdade, proclama essa verdade, deve ser sempre pela verdade, mesmo que sejam injustiçados. Mas uma coisa, Deus agirá em favor do seu povo. Quantas batalhas o povo de Israel viu que não conseguiria, nem com todo o exército armado, conseguiria vencer os inimigos, e Deus agiu em favor deles. E continua da mesma forma, amados. O mesmo Deus, Ele é ontem, hoje e sempre. Deus continua na batalha com o seu povo. Cabe a nós confiarmos no Senhor, nos agradarmos do Senhor, desfrutarmos do Senhor, entregarmos tudo aquilo ao Senhor que muitas vezes nós não podemos realizar, ou praticar, ou fazer, que Ele agirá em nosso favor. Se alguém nos acusar injustamente, falar contra nós injustamente, entregarmos ao Senhor, que Ele agirá, porque esse é o direito que Deus colocou para com o seu povo. Ninguém pode ser contra esse decreto de Deus. Deus falou, está falado. Mas a última instrução, versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maldesígnios. Confia, agrada-te, entrega teu caminho e agora descansa no Senhor. Como nós vimos, a herança dos crentes é o direito que procede de Deus. A palavra aqui, descansar, indica calar ou aquietar-se. Se aquieta em Deus. Às vezes nós falamos tantas coisas que nós não devemos. Tem hora de nós nos calarmos, entregarmos a causa a Deus. Se calem, se aquietem, descansa no Senhor e espera nele. Salmo 62, versículo 5 diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosamente. Haverá momentos na minha e na sua vida, amados, na vida da igreja, que nós temos que esperar silenciosamente em Deus. Trata-se de um ato
de espera em Deus. Sabe por quê? Salmo 46, 10. Já estou concluindo. Novamente os filhos de Corá. Salmo 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Versículo 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, como eu falei aqui, tem muitas pessoas que às vezes você, quando cala e você age até com mansidão, mas as pessoas, alguns podem pensar que isso é uma fraqueza. Mansidão, amados, não é fraqueza, mas força sobre o controle da fé. Quando nós agimos com mansidão, nós estamos mantendo o controle da nossa fé. E quando nós concluímos aqui o Salmo 37, o versículo 10 e o versículo 11, Davi mostra a razão que nós devemos descansar no Senhor. Ele diz: mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas, os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Vão desfrutar da terra que o Senhor criou, mesmo em meio a toda e qualquer crise. Na época de Davi também havia crise, sempre houve e sempre haverá. Salomão diz que não há nada de novo debaixo dos céus. Sempre vai ser assim. Mas os mansos herdarão a terra, viverão alegremente, mesmo em meio às crises, e se deleitarão na abundância da paz. Quem dá essa paz? É o próprio Deus. Amados irmãos, não tem coisa pior a pessoa perder a paz de espírito. Ele fica inquieto, o crente fica inquieto, fica desorientado, não ouve ninguém. Por mais que você aconselhe, cai na frieza espiritual, e só Deus é que pode o levantar. Por isso, nós devemos agir com mansidão, descansar no Senhor. Tem momento que nós devemos nos calar, nos aquietar, entregar a Deus, porque falar demais não vai resolver. Entregar o controle total nas mãos de Deus. Então, amados, finalizando esta primeira parte aqui do Salmo 37, nós podemos ver do versículo 1 ao versículo 11 que o Senhor, Ele é digno de toda a nossa confiança. Fica aqui uma lição para nós, amados. Não vamos viver indignados. Eu já falei isso também. Estou indignado com isso que eu ouvi. Não te indignes. Não invejes. Não te irrites. Não vai trazer edificação nenhuma para a sua vida. Não fique impaciente. Mantenha calma, seja paciente, seja longânimo.
Mas antes, confia no Senhor, agrada-te do Senhor, se deleite no Senhor, tenha prazer em se ocupar na verdade, encha tudo a sua mente daquilo que é agradável a Deus. Entrega o seu caminho ao Senhor. As coisas estão difíceis, tem situações que você não vê solução, entrega ao Senhor, quer seja física, quer seja espiritual, e descanse no Senhor. Se aquiete, que o Senhor agirá em nosso favor. Como sempre, Ele age e continuará agindo na vida do seu povo. Então, amados, nós vimos aqui que a nossa confiança em Deus deve ser ímpar, verdadeira, sempre, única. Deus é quem cuida e continuará cuidando das nossas vidas, das nossas famílias, da igreja do Senhor. Por isso, nós precisamos descansar, nos aquietar, nos refugiarmos nas asas, debaixo das asas do Onipotente. Que Deus nos ajude, amados, nesses dias tão difíceis pelos quais estamos vivendo. Deus nos fortaleça na sua palavra. Dias que estamos vivendo de tanta incerteza, de tanta dificuldade, tantas catástrofes. Mas uma coisa nós não devemos esquecer: são as promessas de Deus. Se Deus está falando conosco, Ele há de cumprir, porque o que fala, Ele é verdadeiro. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso Ele prometendo não cumprirá? Está na palavra de Deus. Deuteronômio 29, não, Deuteronômio 29, não é isso não. Esqueci aqui a localização do texto. Número 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso Ele prometendo não cumprirá? O homem promete muitas coisas, mas boa parte delas eles não cumprem. Mas Deus não. Deus, Ele cumpre. Ele é fiel às suas promessas que fez e que há de cumprir para com todo o seu povo. Que Deus nos fortaleça em nome de Jesus. Amém.